Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, nós vamos dar sequência a lives todas as segundas-feiras às 20 horas. Hoje exclusivamente eu passei para as 20 horas e 30 minutos por conta que eu tinha um compromisso já pré-agendado no curso do professor Bruno Cruzeta, estava lá com a galera de lá até agora. E o que nós temos para conversar hoje nos casos, hoje na live, são justamente aqueles casos de urgências em casos de necropulpectomia. Então a primeira coisa que a gente tem que conversar, é entender quem está numa situação de urgência nesse momento não é você. É o paciente. Então, o que eu percebo muito as pessoas querem fazer urgência rápido. O dentista parece que assimilou que fazer uma urgência significa uma abordagem rápida. E na verdade você precisa desconstruir isso na sua cabeça. A urgência, o paciente está num quadro de urgência. E quanto mais tempo você tiver para abordar o paciente, melhor vai ser os seus resultados, certo? Então, é extremamente importante que você quebre esse paradigma de que urgência significa fazer alguma coisa rápida. Não, isso não é verdade. Por quê? Se o paciente chegou no seu consultório, se ele está numa situação de urgência e ele te procurou, significa que ele está num limiar número de micro-organismos muito além do número de micro-organismos acima do limiar, e ele precisa de ajuda. Vamos supor, toda doença que nós temos no corpo, toda doença infecciosa, ela é baseada numa equação. Equação essa chamada de equação de Theobald-Schmidt. O que diz a equação de Theobald-Schmidt? Que nós temos um determinado número de micro-organismos multiplicado pela virulência desses mesmos micro-organismos dividido pela resistência do hospedeiro. Então vamos lá. Quanto mais micro-organismos, mais virulência. São diretamente proporcionais. Quanto mais micro-organismos, mais virulência tem. Dividido pela resistência do hospedeiro. Então, existe um gráfico que mostra que existe um limiar tolerável, um limiar em que não há manifestação clínica, o paciente não tem dor, não tem edema, não tem formação de pulso. É quando o número de micro-organismos está abaixo desse limiar. O ser humano, ele lida muito bem com a presença de micro-organismos. Por exemplo, na boca, nós temos em torno de 900 espécies microbianas diferentes. 900 espécies microbianas diferentes conhecidas. 900 espécies microbianas diferentes conhecidas. E ainda em torno de 30% não são conhecidas por falta de metodologia para descobrir quais micro-organismos são. Nós temos na boca agora, eu escovei o dente pela última vez após o almoço, eu tenho 900 espécies microbianas na boca. Eu tenho manifestação clínica? Não tenho. Por quê? Porque o número de micro-organismos e a virulência e a resistência do meu corpo, a minha imunidade, faz com que eu não tenha uma quantidade suficiente para ter manifestação clínica. Entenderam isso? Então, quando o paciente te procura, ele já teve a ultrapassagem, o número de micro-organismos já ultrapassou um limiar para que o paciente não tenha mais dor. Então, por isso que ele está te procurando no consultório. Agora, vamos lá. Como dentista, como endodontista, como dentista, vamos lá. Você consegue controlar a virulência dos micro-organismos que estão naquela situação? Não dá para saber. Você sabe quantos micro-organismos tem naquela infecção? Não dá para saber. Você consegue atuar na resistência do hospedeiro? Você consegue aumentar a imunidade dele de uma hora para outra? Não, você não consegue também. Então, o que nós, endodontistas clínicos, hoje, em 2025, qual a nossa conduta frente a esses casos? Reduzir carga microbiana abaixo do limiar.
é o que nós temos para fazer hoje. Reduzir carga microbiana abaixo do limiar. Qual é o limiar? Eu não sei. O que eu tenho que fazer? Fazer um tratamento o mais completo possível. Então, a melhor urgência que existe é aquela urgência que você consegue fazer todo o preparo biomecânico. Reduzir da melhor forma possível a carga microbiana de dentro do canal radicular. Essa é a melhor urgência que existe. Você reduzir completamente a carga microbiana de dentro do canal. Completamente não existe, mas você reduzir de uma forma eficaz, você atuar por um grande período de tempo para que você consiga reduzir a carga microbiana de dentro do canal radicular. Essa é a melhor urgência que vai existir. Se nós pegarmos e dividirmos o canal radicular por terços, terço cervical, terço médio e terço apical, no terço cervical é onde nós temos um maior número de túbulos dentinários e é onde nós temos mais túbulos dentinários mais calibrosos. Então, como a infecção do canal radicular normalmente ela começa pela coroa e depois vai em direção ao ápice, nós temos uma contaminação maior em número de micro-organismos, até mesmo pelo espaço, mais no terço cervical, e depois você vai indo em direção apical. Então veja bem, não importa se você trabalha com técnica, com cinemática rotatória, não importa se você trabalha com cinemática reciprocante, não importa se você trabalha com a marca A, com a marca B, com a marca C, o importante é que você tem que fazer, independente da técnica, você tem que fazer uma instrumentação, uma descontaminação corono-radicular ou cérvico-apical. Você tem que descontaminar muito o terço cervical, depois você vai descontar muito o terço médio, para você descontaminar muito terço apical, certo? Esse é o cenário ideal. Então você irriga muito a cada troca de instrumento e vai fazendo essa descontaminação por terços. Professor, mas eu não uso instrumento para pré-alargamento. Eu não uso instrumento para pré-alargamento. Então você vai pegar o seu próprio instrumento 2508, 2506, que você usa como na cinemática rotatória reciprocante, e você vai trabalhar primeiro em torno de 14 a 16 milímetros do canal radicular, que são o que corresponde num dente média com média de 21 milímetros de comprimento. Você vai trabalhar em nível de terço cervical e médio, tá? Isso é bastante importante. Então você vai trabalhar com 25 e depois você entra com um instrumento de diâmetro 10, diâmetro 15 manual para chegar em nível de terço apical. Por quê? Quando você faz isso, você tem... Primeiro, você tem benefícios mecânicos. Quando você remove todo tipo de interferência do terço cervical, do terço médio, você tem um benefício mecânico porque você já tirou aquela projeção de dentina que existe principalmente nos molares. E depois você vai para o nível do terço apical. E claro, você tem um benefício biológico muito grande. Tem um benefício biológico muito grande. Por quê? Porque você descontaminou terço cervical e médio, que são os mais contaminados. Então, a probabilidade de você extruir micro-organismos ela acaba sendo menor. Professor, qual técnica de extruimento? Todas as técnicas vão extruir. Você vai fazer bacteremia em todas as técnicas que você usar. Se você usar manual, vai extruir. Se você usar reciprocante, vai extruir. Se você usar rotatório, vai extruir. Certo? Vai extruir de qualquer forma. Mas se você descontaminar cervical e médio primeiro, para depois manipular, ter um manejo do terço apical, há uma tendência que você extrua uma menor quantidade de micro-organismos. Então fica mais confortável um pós-operatório para o paciente quando você faz uma abordagem como essa, correto? Então esse é o cenário ideal. Professor, existem algumas situações em que eu faço tudo isso que você acabou de falar. Tudo isso que você acabou de falar. Eu faço técnica coroápice, eu descontamino primeiro terço cervical, médio apical, irrigo muito a cada troca de instrumento e mesmo assim o paciente tem dor pós-operatória, ele tem um emudecimento pós-operatório. Existe isso, acontece comigo também. Principalmente em lesões muito antigas.
lesões grandes, lesões que têm mais de 5 milímetros de diâmetro. Essas lesões, ela tem um conteúdo microbiano muito grande. E muitas vezes, quando você faz a descontaminação, você tem a liberação de uma grande quantidade de lipopolissacarídeos. Pessoal, eu gosto muito de microbiologia e 90% do conteúdo de uma infecção primária, 90% do conteúdo de uma infecção primária com lesão periapical, de uma periodontite apical, ela é 90% anaeróbio gram-negativo. E o gram-negativo, toda bactéria gram-negativa tem na sua parede celular uma estrutura chamada de lipopolissacarídeo. Professor, mas o que tem esse lipopolissacarídeo? Ele é um componente endotóxico muito forte. Muito forte. Tá? A bactéria gram-negativa, ela libera lipopolissacarídeo em duas situações. Ou quando ela está se multiplicando, ela forma uma nuvem de lipopolissacarídeo em volta dela. Para quê? Para que as células de defesa do corpo não façam a interrupção desse momento de multiplicação. E quando ocorre o outro momento de liberação de lipopolissacarídeo? No momento em que você mata a bactéria gram-negativa. Quando você descontamina. Quando você elimina micro-organismos de uma grande quantidade. Eu vou pedir uma reflexão aqui com vocês e eu preciso da participação do pessoal que está me assistindo. Já aconteceu com você de você fazer o preparo biomecânico? Presta atenção. Já aconteceu com você de você fazer o preparo biomecânico e no momento que você terminar o preparo biomecânico não está ocorrendo a drenagem de coleção purulenta, o canal está seco. Só que na outra sessão, na próxima sessão, quando você tira a medicação, existe um exudato ceroso dentro do canal, como se fosse uma cera, preenchendo às vezes até a embocadura do canal. Alguém enxerga isso? Os meus casos, muitos casos, quando eu faço uma descontaminação, por mais completa que eu consiga fazer, na sessão seguinte eu me deparo com esse exudato ceroso. Por que isso acontece? Provavelmente uma descarga muito grande de lipopolissacarídeo. O lipopolissacarídeo, ele ativa neutrófilo, ele ativa uma resposta aguda, muitas vezes tem liberação de enzimas lisossomais e aí você tem a formação de um exudato. Então veja bem o que eu vou dizer para vocês. Uma dica clínica, uma dica que não existe literatura. Toda vez que você se deparar com uma infecção onde o paciente chegou com o dente aberto no seu consultório, isso acontece muito. Existem locais, e no Brasil isso é muito comum, o paciente chega com abscesso dentoalveolar e o dentista faz abertura coronária e manda o paciente embora com o dente aberto. Isso acontece, não acontece? Muito com você também, eu tenho certeza. Esse paciente, quando ele chega no seu consultório, uma semana depois, um mês depois que o dente foi aberto, existe uma grande quantidade de micro-organismos dentro do canal radicular, uma grande quantidade. E por mais que você faça todo o processo de descontaminação adequado, há uma tendência muito grande de formar esse exudato ceroso lá dentro do canal radicular. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se você, nesse momento, usa a pasta de hidróxido de cálcio, o que vai acontecer? Há uma tendência muito grande de que o paciente tenha um reagudecimento ou ele tenha dor pós-operatória, tá? Há uma tendência muito grande com que ele tenha dor pós-operatória ou um agudecimento. Por quê? Porque você fez como se fosse uma obturação do canal radicular. Por exemplo, você está usando ultracal com Navtip. Você colocou hidróxido de cálcio até o terço apical e preencheu corretamente. Fez como se fosse uma obturação com hidróxido de cálcio. Para onde vai acontecer esse edema? Para onde vai ocorrer a percolação desse exudato? Ele não vai ter para onde percolar. Ele vai gerar dor pós-operatória. Ou muitas vezes ele vai gerar um agudecimento. Certo?
Então uma dica clínica é, veja bem, toda vez que o dente tiver uma infecção muito grande, muito antiga, ou o paciente chegar com o dente exposto ao meio bucal, não coloque hidróxido de cálcio na primeira sessão. Professor, mas o que eu vou usar então para essas situações? Existem algumas opções. Você pode usar uma bolinha bem sequinha, de forma adequada, de formocresol ou tricresol formalina, e você vai manter isso por 48 a 72 horas, tá? Por 48 a 72 horas. Não é para deixar muito tempo, 48 a 72 horas, e marca o paciente o mais rápido possível, tá? Você pode marcar o paciente para amanhã e retomar todo o processo de instrumentação. Essa é uma opção. A outra opção, uma bolinha com hipoclorito de sódio na câmara pulpar, e quem ensina dessa forma é o professor Siqueira, né? Ele diz que você pode colocar uma bolinha de algodão embebida com hipoclorito de sódio e manter por 24, 48 horas. Ou existe um trabalho do meu grande amigo, o professor Marcos Só, no Rio Grande do Sul, onde ele não coloca nada, tá? Ele não coloca nenhum tipo de medicação, sela e aborda o paciente o mais rápido possível, tá bom? Na pesquisa clínica que ele fez, que ele orientou, mostra que os resultados foram efetivos, desde que você faça uma boa descontaminação. Isso é bastante importante, tá? Muito importante. Então você tem que fazer esse processo antes. Então vejam, qual medicação usar nos casos de urgência quando o caso está instrumentado? Se o canal tiver instrumentado e for uma infecção primária, mas não tiver nenhum conteúdo muito grande dentro do canal, você pode terminar o preparo biomecânico e colocar hidróxido de cálcio, não tem problema algum, tá? Agora, se for nessas situações que eu acabei de dizer para vocês, veio com o dente aberto, exposto ao meio bucal, com uma sintomatologia muito grande, ou você não consegue cessar o processo de drenagem, aí você pode lançar mão de uma dessas estratégias que eu acabei de dizer para vocês, tá? O que você não entendeu, Marco? Me explica aí, o que ficou confuso? Quando você termina o processo de instrumentação, nos casos em que não há uma dor pós-operatória muito grande, onde é um caso onde é uma infecção primária, mas não há lesão periapical na tomografia, você pediu tomo, não há lesão na radiografia, você pode colocar pasta de hidróxido de cálcio. Porém, mesmo terminado o processo biomecânico, o preparo biomecânico, e o paciente tiver drenagem persistente, ou o dente veio exposto ao meio bucal, tá? Ele veio exposto ao meio bucal, aí eu recomendo com que você não faça a aplicação de hidróxido de cálcio nessa sessão, porque existe uma chance muito grande de gerar dor pós-operatória, certo? Existe uma chance muito grande de dor pós-operatória. Esse é o cenário ideal, tá? O que eu acabei de dizer para vocês. Qual é o cenário ideal? Aquele que você descontamina o máximo possível. Professor, mas vamos supor que eu tenho um paciente às 9 da manhã e eu tenho um paciente às 10 da manhã. Eu tenho um às 9 da manhã e eu tenho um às 10 da manhã. E nesse meio tempo apareceu um outro paciente. Não vai dar para eu fazer todo o processo de descontaminação na mesma sessão. Ótimo. Você vai fazer o que eu chamo de neutralização imediata. Neutralização imediata. O que é uma neutralização imediata? É algo que você não consegue fazer por impedimento de tempo. Você não consegue fazer todo o processo de descontaminação. O que você vai fazer? Você vai fazer isolamento absoluto. Você vai irrigar, aliás, nas duas situações, você vai irrigar abundantemente com o hipoclorito de sódio na câmara pulpar, abundantemente, para que quando você entre com o instrumento já tenha um processo de descontaminação já sendo feito. E aí, nesse caso de neutralização imediata, você vai selecionar uma lima do tipo K15, explora até terço médio, entra com o instrumento, faz o movimento de 1/4 de volta horário anti-horário, tira o instrumento, não é para ficar fazendo movimento de limagem, entra e sai, horário e anti-horário até terço médio, mais ou menos 16 milímetros. E você vai colocar
uma bolinha de algodão sem excesso de formocresol ou tricresol formalina. Tudo bem? E por que eu fiz essa exploração até terço médio? Para que o formocresol ou a tricresol formalina consiga penetrar. A literatura mostra que o tricresol formalina e o formocresol atuam a 14 milímetros de distância de onde ela é colocada, tá? E ela vai ser a única substância que vai ter ação frente à presença de matéria orgânica dentro do canal radicular, tá? Então é extremamente importante o uso. E me deixa muito confortável usar essas medicações, primeiro, porque a vigilância sanitária no Brasil autoriza. Segundo ponto, muitas escolas no Brasil usam, por exemplo, uma referência de escola biológica para mim, Rodrigo Vivan, referência para mim como escola, Unesp Araçatuba. Unesp Araçatuba faz o uso de tricresol formalina, tá? E outra, não existe evidência na literatura que mostra que o formocresol ou tricresol formalina leva a alguma alteração em nível de ser pré-cancerígeno ou alguma coisa assim, tá? Professor, mas é proibido nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos tem local que a droga é legalizada também e ela é autorizada. Não é, a dipirona é proibida lá, tá? Então não é porque nos Estados Unidos não pode, porque o mundo inteiro deve abordar. Não, a gente tem que ter um senso crítico. Se nós pegarmos a literatura, existe um autor chamado, se quiserem baixar os artigos aí, tem um autor chamado Daniel Araque Ribeiro. Ele é dentista, formado aqui na FOB, e ele fez mestrado, doutorado aqui na patologia, e o pós-doc dele, um dos pós-doc, foi na toxicologia da Unesp de Botucatu, na medicina. No entanto que hoje ele é professor de medicina da Unifesp no campus de Santos. E existe uma série de trabalhos do Daniel Araque Ribeiro que mostra que não existe alteração, não existe alterações de gene quando você usa o formocresol, tá? E outra, uso correto e por pouco tempo. O que muda, como diz meu amigo Renato Mioto, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Você vai usar corretamente, bolinha bem seca, coloca na embocadura dos canais e sela, tá? E não é para ficar por muito tempo. O tempo de permanência ideal entre 48 ou 72 horas. Se você conseguir agendar o paciente para o outro dia ou no mesmo dia à tarde, ótimo. Eu não considero o formocresol uma medicação intracanal. Eu considero ele como um neutralizante. Ele é usado provisoriamente, rapidamente, para depois você poder usar uma outra medicação mais adiante. Certo? Eu gosto muito, muito dessa medicação para essas situações. Porque a realidade da clínica é essa. Quem faz clínica, quem está sentado com a bunda no mocho sabe, não são todos os casos que dá para colocar hidrogel de cálcio. Eu adoraria colocar hidrogel de cálcio em todas as situações, mas não dá. Existem muitos fatores além de uma condição teórica de que você instrumentar ou não instrumentar o canal. Tá? Existem muitas condições. Então, resumindo, cenário ideal, descontamine o canal completamente. Esse é o cenário ideal. Se possível, coloque hidrogel de cálcio. Se você perceber que o exudato é persistente, se você sabe que a infecção é muito grande, maior que 5 milímetros, paciente muito sintomático, ou o paciente veio com o dente exposto ao meio bucal, não coloque hidrogel de cálcio. Coloque outra medicação neutralizante e depois você coloca hidrogel de cálcio na segunda sessão. Vejam bem, não me interpretem mal, eu não estou falando para não usar o hidrogel de cálcio. Eu estou falando para não usar o hidrogel de cálcio nessa primeira abordagem. Depois, na segunda abordagem, você vai usar o hidrogel de cálcio. Porque já sabemos que o hidrogel de cálcio reduz carga microbiana de dentro do canal radicular nesses casos de infecção. Então, esse é o cenário ideal local. Entenderam? Entenderam isso? Perfeito? Se não der tempo de instrumentar completamente, isola, irriga abundantemente com hipoclorito de sódio, explora com uma lima 10 e 15 até terço médio e coloca formocresol e sela. Tudo bem? E marca o paciente ou no mesmo dia, no final do expediente, ou na hora do almoço, ou o mais rápido possível, para que você consiga fazer uma abordagem mais completa e descontaminar o canal rapidamente, tá? O mais rápido, o mais completo possível. Professor, e antibiótico? Quando que eu devo utilizar? Antibiótico você deve utilizar somente nos casos de abscesso dentoalveolar agudo em segunda fase.
Vamos retomar alguns pontos importantes. Abscesso dentoalveolar, como ele começa? Ele vai começar lá na periodontite apical aguda, na pericementite apical aguda, onde existe um dente necrosado com uma carga microbiana muito grande, porém ainda não existe pus. Mas o paciente tem dor à percussão vertical muito intensa, o paciente tem sensação de dente crescido, normalmente está associado a uma cárie profunda, né? Pode ou não estar associado com uma lesão periapical, né? Depende de cada situação, mas ainda não há formação de coleção purulenta. Se esse dente não for tratado, se esse paciente não for abordado, ele vai evoluir para o que a gente chama de abscesso dentoalveolar agudo em fase inicial, ou primeira fase, ou periapical. Por quê? Vai ocorrer a digestão tecidual pela liberação de enzimas lisossomais e vai formar pus. Aonde que vai estar localizado esse pus? Bem na frente do forame e foraminas apicais. Ele está localizado lá na região apical, lá no periápice. Isso é chamado de abscesso em primeira fase. Qual é o tratamento? O tratamento para pericementite apical aguda ou periodontite apical aguda e para o abscesso dentoalveolar em primeira fase é o mesmo. E as sintomatologias são praticamente as mesmas. Só muda a condição histológica, porque um não tem pus e o outro tem pus. Quando você vai saber disso? Somente depois da abertura coronária e da instrumentação do canal, tá? O tratamento: esvaziamento mais completo do canal radicular, hipoclorito de sódio, importantíssimo, desbridamento foraminal, tá? Desbridamento foraminal extremamente importante. E fazer todo o preparo biomecânico, tá? Isso é o tratamento local para esses casos. Precisa de antibiótico? Não. Não. Pericementite apical aguda, abscesso primeira fase, não precisa de antibiótico. Vamos supor que o paciente em primeira fase ele não seja tratado. Aquela coleção purulenta que está localizada na frente do forame ou foraminas apicais, lá no periápice, ele precisa encontrar um ponto de drenagem. Por quê? Porque a coleção purulenta ela não é bem aceita pelo organismo. Há uma tendência dele ser expulso, dele querer sair do corpo, né? O que vai acontecer? Pela ação da gravidade e pela ação da menor espessura de tábua óssea, ele vai tender a procurar onde tem menos osso e aonde a gravidade ajuda, tá? Onde tem menos osso e onde a gravidade ajuda. Só que nesse meio tempo, até romper tábua óssea, o pus vai ficar onde? Intraósseo. É aí onde nós temos as piores situações clínicas que nós podemos encontrar no consultório endodôntico. Abscesso dentoalveolar agudo em segunda fase, ou também chamado de intraósseo, ou também chamado de abscesso em evolução. Por quê? Porque ele não tem drenagem, não tem formação de ponto de flutuação e ele está dentro do osso. E para fazer esse caminho, esse trajeto para dentro do osso, o paciente tem muita dor. Então o paciente pode apresentar mal-estar geral, ele pode apresentar febre, ele pode apresentar trismo, ele vai ter um edema de face, a dor não é mais localizada. Na primeira fase, na pericementite apical aguda, o paciente sabe mostrar qual é o dente que está com dor. Aqui no abscesso segunda fase, o paciente fala: doutor, dói todo o lado esquerdo da face. Todo o lado esquerdo. E você vai ver que o paciente vai estar com edema instalado, o edema vai estar quente, vai estar duro a palpação e avermelhado. E ele vai estar brilhante, a pele do paciente vai estar brilhante, porque a pele vai estar esticada. Aí você vai bater o olho e vai falar: esse paciente está num quadro de abscesso dentoalveolar em segunda fase. Neste momento, neste paciente que está com febre, com mal-estar geral, com trismo, com prostração, esse paciente é a única situação em paciente sem alteração sistêmica que você vai fazer a prescrição de antibióticos, tá? Qual antibiótico usar? Sabendo que a microbiota do abscesso dentoalveolar agudo é composta por 30% de Prevotella, Fusobacterium, nós temos que entrar com antibiótico com associação. Por quê? Porque a Prevotella e o Fusobacterium, eles têm em torno de 33% são produtoras de beta-lactamase. Então, se você entrar só com amoxicilina,
você não vai ter um resultado eficaz em 33% dos casos. Em 67% você vai ter. Mas, pensando clinicamente, o que você vai fazer? Você vai prescrever um antibiótico em segunda fase, só amoxicilina, e você vai esperar o paciente evoluir? Existe essa oportunidade? Na minha opinião, não. Porque se o meu paciente evolui para uma angina de Ludwig, e se ocorre a drenagem da coleção purulenta por uma área de submandibular, por exemplo, e o paciente tem um edema de glote? E se a coleção purulenta drena para dentro do seu maxilar ou para a base do crânio? Então não há essa opção de você entrar com antibiótico mais fraco e depois você ir para o mais potente. Não, você tem que conhecer a microbiota e saber com qual antibiótico você vai entrar para esses casos. Isso é extremamente importante. Então, quais as opções? Pacientes que têm condições financeiras para comprar, o ideal seria a prescrição do Clavulin BD 875, que é a amoxicilina mais o ácido clavulânico. E você vai passar de 12 em 12 horas para esse paciente. Para os pacientes alérgicos, você pode passar a clindamicina de 300 mg. Lembrando que toda vez que você passar clindamicina para o seu paciente, prescreva também um repositor de flora intestinal. Vou repetir. Toda vez que você passar clindamicina para o seu paciente, passe também um repositor de flora intestinal. Tá? Por quê? Pode ser o Floratil, pode ser qualquer outro repositor de flora. Por quê? Porque esse paciente ele pode ter um desconforto intestinal grande e pode levar a problemas sérios, problemas maiores, como uma colite pseudomembranosa, por exemplo. Então, lembrem-se, toda vez que você der esse tipo de antibiótico para o paciente, tá? Você vai prescrever junto um repositor de flora intestinal. Onde encontra esse material do professor Daniel Ribeiro? PubMed. Só colocar lá Daniel Arahaque Ribeiro, Formacresol, que você vai encontrar todos os artigos dele, tá? E em pacientes que não têm uma condição financeira muito grande, e para casos de posto de saúde, essas coisas, você pode fazer a associação da amoxicilina com o metronidazol de 400 mg, que é o Flagyl, tá? É uma associação muito interessante. A literatura mostra resultados similares à amoxicilina com clavulanato, porém a posologia é mais desconfortável, né? Você tem aí o uso de 8 em 8 horas para esses pacientes de associação de amoxicilina com metronidazol de 400 mg. Mas os resultados são bastante eficazes também, e normalmente esse paciente ele consegue essa medicação, no posto de saúde, né? A própria prefeitura ou o governo cede para ele essa medicação. Mas é a única situação em pacientes sem alteração sistêmica que nós vamos prescrever antibiótico. E o tratamento local é o mesmo: esvazia o canal, hipoclorito de sódio, técnica coroápice, desbridamento foraminal e medicação intracanal. Tá? E aí nós vamos ter os abscessos em terceira fase. Aí aquele rosto do paciente que era brilhante, duro a palpação, quente, ele já murchou um pouquinho. O paciente não tem mais aquela dor muito intensa, né? E claro, falando em dor, você pode entrar aí com medicações para dor, né? Eu gosto muito dos analgésicos de ação central, pode ser o Tilex, pode ser o Codatem, pode ser o Tramal. Essas medicações elas são eficazes contra essas situações de dor, tá? Eu particularmente não gosto de usar anti-inflamatórios não esteroidais. A minha experiência com o uso simultâneo de anti-inflamatórios não esteroidais para esses casos ele trava um pouco a evolução do quadro de abscesso. Ele não deixa evoluir, ele nem vai para frente nem para trás, ele fica muito tempo travado. Primeiro momento, abordagem clínica. Sempre que for possível, abordagem clínica. Lembrem-se, pessoal, o melhor antibiótico que existe é o tratamento local. É o esvaziamento do canal e medicação intracanal. É a melhor medicação que existe, tá? Não existe melhor tratamento do que a abordagem local. Existem situações que você não consegue abordar porque o paciente está com trismo, está muito inchado, e aí o paciente não consegue abrir a boca. E aí sim, nessa única situação, você prescreve o antibiótico, aguarda a evolução do quadro. A partir do momento que o paciente
o paciente conseguir abrir a boca, você volta para o consultório. Como saber qual o dente com essa dor difusa? Aí você vai associar teste de percussão vertical, horizontal, palpação, imagem radiográfica, imagem tomográfica, você vai chegar a uma conclusão. Normalmente está associado com uma lesão periapical que agudeceu ou está com uma cárie muito grande. Algo vai estar associado ali que vai te mostrar onde que você tem que abordar, tá? E no abscesso terceira fase, numa urgência, o tratamento local vai ser o mesmo. Abertura, esvaziamento, hipoclorito, técnica coroápice, desbridamento foraminal. Porém, na terceira fase, há necessidade também de uma conduta de drenagem, né? Você vai ter que pegar uma lâmina número 11, né? Uma lâmina número 11 e não fazer uma incisão, somente uma perfuração. Tá? Claro, o teste térmico também, lembrando que o teste térmico nesse momento, às vezes ele não pode ser o mais preciso, por conta que o paciente está muito inchado, está doendo muito tudo, né? E às vezes ele pode ter algumas respostas falso negativas ou falso positivas, tem que tomar cuidado. Sempre bom senso clínico, tá? Bom senso clínico. E sempre acompanhar o paciente diariamente. Tá? O paciente tem que ser acompanhado diariamente. Você tem que acompanhar o paciente por foto, com mensagem, né? Você tem que acompanhar esse paciente. O dentista, ele quer abrir o dente hoje, dar antibiótico por 7 dias e atender o paciente semana que vem. Não é assim. Não é assim. Se você quer ser diferenciado no mercado, você tem que saber qual conduta fazer. Você tem que fazer a abordagem do paciente. Não adianta só dar o antibiótico e não abordar. Então, o paciente que está no quadro de abscesso dental alveolar, eu venho com esse paciente pro consultório. Eu venho com esse paciente no consultório. Pode ser feriado, pode ser sábado, pode ser domingo. O melhor tratamento para esse paciente é esvaziamento do canal radicular. Tá? Esvaziamento do canal radicular. Tá? Isso é extremamente importante. Entenderam isso? Então, resumindo tudo que eu disse para vocês aqui na aula hoje, qual o melhor tratamento para urgência e necro? Esvaziar o canal e colocar medicação. Isso é o melhor. Se estiver drenando, não coloque hidrogel de cálcio. Se a infecção for muito grande, não coloque hidrogel de cálcio. Se a lesão tiver mais que 5 milímetros ou vier com o dente aberto ou meio bucal, não coloque hidrogel de cálcio. Põe formacresol, tricresol ou uma bolinha com hipoclorito. Deixa de 48 a 72 horas e esse paciente volta para você fazer todo o preparo novamente. Se der tudo certo, coloque hidrogel de cálcio e está tudo bem, não tem problema. Se for um quadro de abscesso, esvazie o canal, não precisa fazer uso de medicação sistêmica, só se for para dor. Antibiótico não. Abscesso segunda fase, aí sim associação de analgésico com antibiótico. E terceira fase, tratamento local mais drenagem cirúrgica. Não há necessidade de antibiótico. A Letícia Citelli tá aí na live. A Letícia foi minha aluna doutorada, professora em Jacarezinho e agora passou no processo seletivo em Maringá. A Letícia, quando fez especialização aqui na FOB, aqui na USP, hoje eu não participo mais do curso de especialização, mas eu participei durante muito tempo. A Letícia pegou um caso de um paciente jovem, ele tinha acho que entre 16, 15, 16 anos, e o canal palatino de um molar desse paciente não parava de drenar. Nós fizemos várias abordagens, se a Letícia estiver aí, ela vai ser prova disso. Nós fizemos várias abordagens, ampliação foraminal e não parava de drenar. E esse dente, infelizmente, nós perdemos esse dente porque realmente não parava de drenar. A mesma coisa vocês devem fazer, entendam urgência em necro, entendam a mesma coisa por uma urgência em retratamento. A mesma coisa, igual. A Letícia tá aí, ó, acabou de mandar saudações. A Letícia deve lembrar desse caso aí, da especialização que ela atendeu. A mesma coisa, entendam uma urgência em necro, entendam uma urgência em retratamento, tá? A mesma coisa. Você vai ter que descontaminar, esvaziar, tirar material obturador, só que aí você pode associar, nesse caso, associar o ultrassom no processo. Ajude o processo de desobturação com ultrassom para que você consiga
uma descontaminação o mais adequada possível, certo? É mais ou menos isso que a gente vai entender, vai fazer. Lembrem-se de diagnóstico diferencial. Você pode aí ter quadros de urgência endodôntica associada, urgência em necro associada com pericoronarite. Você pode ter um abscesso periodontal, onde o problema não é endodôntico, é um abscesso periodontal. Você pode ter um abscesso gengival, onde o problema é periodontal, porém ainda não há perda óssea. Então você pode ter algumas situações clínicas que se assemelham ao abscesso dentoalveolar e onde você tem que tomar cuidado. Por exemplo, às vezes existe uma parotidite, né? Já peguei casos no consultório onde o problema era parótida, não era dentário. Então o dentista, você que está aí, você precisa aprender a fazer diagnóstico. Diagnóstico é importante para que você trate corretamente. Não existe uma frase, eu não me lembro o autor agora, que diz assim, ó: não adianta nada você fazer de forma eficaz aquilo que não deveria ser feito. Tá? Então você tem que fazer quando precisa ser feito e saber quando precisa ser feito. Isso é o mais importante. Mas o dentista, primeiro, precisa parar de prescrever antibióticos sem necessidade. Precisa parar de prescrever antibióticos sem necessidade. O antibiótico em pacientes sem alteração sistêmica, somente em abscesso segunda fase. Tá? Somente em abscesso segunda fase. E saber que urgência, quem está no quadro de urgência é o paciente e não o dentista. E você precisa gastar 1 hora, 1h30, 2 horas com o paciente na cadeira, porque o tratamento local é prioritário. Não adianta ficar passando antibiótico para o paciente. Não é isso, é local. Até porque o antibiótico não chega no local, né? Porque está necrosado, o antibiótico vai ficar na corrente sanguínea. Se porventura houver alguma contaminação, ele vai atuar, mas o tratamento local é o prioritário. O tratamento local é prioritário, tá? Isso é bastante importante. Entenderam isso? Isso são os casos, é o que acontece muito aqui no meu consultório. Os casos que chegam de urgência, a minha prioridade é esvaziar o máximo possível. Detalhe, para casos de urgência, eu abro hipoclorito de sódio novo. Hipoclorito de sódio novo, tá? Novo, paciente. O hipoclorito de sódio tem que ser novo, tem que ter cloro ativo, tem que estar na concentração adequada para que você tenha uma eficiência no processo de descontaminação, tá? Isso é muito importante. Alguém perguntou de Recife. Eu fui para Recife o ano passado no evento do professor Glauco, foi muito legal e até agora não tenho nada planejado para Recife esse ano. Beleza, galera? Eu acho que a gente falou o que tinha que falar e nos casos de urgência e necro. Eu agradeço a presença de todos aí que estão me acompanhando. Se a galera puder aí, quem tiver por aí, entra lá no meu canal do YouTube e comece a seguir o canal lá. Eu preciso ter mil inscritos lá no canal para que eu consiga fazer aulas pelo YouTube também. A aula pelo YouTube é legal, que dá pra gente interagir melhor, dá pra você assistir pela televisão. É bem legal, então quem puder, entra lá, tá? Para que a gente possa evoluir nesse sentido. Ribeirão Preto, pessoal, na verdade, cursos presenciais esse ano, curso de 2 dias. Eu vou ter um curso em Jaú, em maio, na Clínica Cisco, e vou ter um curso na Nova Endovita em São Paulo, na Endovita em São Paulo, em junho. Então, cursos presenciais, só esses 2. O restante das aulas vão ser só palestras, tudo bem? Aí eu tenho palestra agendada para Uberlândia, tenho palestra agendada quinta-feira agora no Encontro de Campinas e algumas palestras aí pelo Brasil esse ano, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham, manda pelo direct, eu tento responder todo mundo. Quem assistiu, obrigado. Quem não assistiu, ou quem assistiu e gostou e acha que o conteúdo é legal, encaminha para o amigo endodontista também, que acha que isso vai servir para ele, tá bom? Um abraço, galera, até a próxima, obrigado.